Bom dia, Igreja. Nós damos graças a Deus por mais uma manhã estarmos aqui para louvar a Deus. E gostaria de convidar a Igreja também que abrissem as suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 a 14. Efésios 1, de 3 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Também nos elogiou nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os primeiros esperámos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. E é esse Deus que nós servimos, honramos e glorificamos. E é isso que nós vamos cantar agora, que toda honra, toda bênção e glória pertencem somente ao nosso Deus. Vamos aproveitar, vai ser também um momento em que vamos aproveitar para recolher o euro missionário, que vai servir para apoiar os nossos irmãos em missão. E convido os irmãos também a ficarem de pé para louvarmos a Deus. rocha eterna é Jesus. Não há outro Deus e nós não conhecemos outro acima do Deus de Israel. E vamos continuar a louvar a Deus. Os irmãos que puderem podem se colocar em pé para louvar conosco. Outra
para fazer o levantamento das ofertas e dízimos. Os nossos visitantes que não se sintam obrigados, porque é um dever somente dos membros das nossas igrejas. E a pedir a ajuda dos gêmeos para nos ajudar a levantar as ofertas. Nos amou com amor que é mais forte.
Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos a louvar-te e a servir-te. Obrigado por cada uma destas vidas. Peço-te que as abençoes, elas e as suas famílias. Peço-te que dirijas este tempo de culto e obrigado pelas ofertas que foram levantadas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos cantar e louvar a bondade de Deus, porque nós vemos a bondade de Deus e o milagre de Deus todos os dias só por estarmos em pé, por acordarmos bem dispostos, saúde. E Deus é maravilhoso. Amém?
todos os dias das nossas vidas. Pastor? Uma vez mais, bom dia a todos. E permitam-me que cumprimente todos aqueles que estão aqui connosco, que nos visitam. Os nossos visitantes são sempre bem-vindos e as portas estão abertas para vos receber. Seja a primeira, segunda ou mais vezes, sejam sempre bem-vindos. E nós hoje, se olharmos para aquele que é o meu lado esquerdo, temos a irmã Alcina connosco. É tão bom poder, irmã Alcina, adorar ao Senhor consigo, tê-la aqui connosco. Nós temos orado constantemente. E agora, permita-me só que dirija o meu olhar para os jovens da classe que estiveram hoje na classe da Escola Bíblica Dominical. Este é o versículo 21 que líamos hoje, está bem? Orar insistentemente. Eles vão perceber, depois se os irmãos tiverem alguma curiosidade, podem perguntar-lhes o que é que significa isto. Mas permitam-me que possa convidar-vos a abrir as Bíblias em Hebreus. Vamos olhar para a boa correção. A boa correção que recebemos de Deus, porque tem a ver com este cântico que entoávamos agora. A bondade de Deus também se sente quando há correção. E a bondade de Deus é tão verdadeira em nós que podemos pegar numa ilustração, e esta que está em Hebreus capítulo 12, é uma excelente ilustração de como a bondade de Deus se faz sentir na nossa vida, apresentando aquilo que pai e mãe fazem com os seus filhos. Que, apesar da bondade ou da disciplina, a correção dos pais ser pequena, ser limitada e imperfeita, ela promove sempre o amadurecimento, o crescimento dos seus filhos, prepara os jovens, os adolescentes, para que se tornem jovens adultos, sérios, responsáveis, autónomos. E, olhando para o texto, Hebreus capítulo 12, lendo os primeiros, o versículo 5 e o versículo 6, nós encontramos que a boa correção é amorosa. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. O escritor de Hebreus recorda aqui alguns textos de Provérbios. Se tivermos curiosidade, podemos ao longo da semana ler os primeiros capítulos de Provérbios e encontramos um discurso muito paternalista do autor de Provérbios, tratando os seus leitores por filhos. Filho, ouve o teu pai. Temos Provérbios 2, 1 e 2, mas eu peço que alguém possa ler Provérbios 3, 12. Alguém pode ler, por favor, Provérbios capítulo 3, versículo 12. Obrigado. Então encontramos aqui a correlação em Hebreus capítulo 12. Encontramos aqui esta chamada de atenção de que o cuidado de Deus é exatamente pelo amor. Se o pai se preocupa com o filho, na orientação, com aquela preocupação para o futuro, o que o Senhor faz connosco é muito melhor. É muito melhor. Uma advertência em relação a perigos. Em Provérbios aparece várias vezes. Caminhos a evitar. Aqueles conselhos que se aplicam a várias áreas da vida, independentemente da idade. Tudo aquilo que um pai faz pelo seu filho. Versículo 5. Deus faz por nós. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Não é para ficarmos irritados com o Pai Celestial. Não é para ficarmos aborrecidos com Deus. Não é para desistirmos da fé. Mas para deixarmos aquele momento de acusação, de Deus ser mau, para percebermos o que Deus quer é melhorar a minha vida. Ou aliás, se olharmos com atenção para o versículo 5, para nós sermos corrigidos por Deus. A correção nunca nos quer mal. A correção nunca nos quer atirar lá para baixo, mas a correção quer fazer-nos crescer. Por isso é que o autor de Hebreus, no versículo 5, recorda estas palavras.
Vou falar agora um bocadinho mais para os jovens. Eles hoje estiveram a preparar o culto, a dirigir a ordem do culto. Vou falar para eles. Quando os vossos pais vos corrigirem, não levem a mal. Não fiquem aborrecidos com eles. Agora, porque as crianças saíram, só temos aqui jovens e adolescentes. Quando os vossos pais vos corrigirem, recordem-se deste texto. O meu pai, a minha mãe, não quer o pior para mim. Às vezes vocês vão pensar que a correção dos vossos pais é exagerada, mas não é. Os vossos pais amam-vos e querem ver nos jovens, nos adolescentes que vocês são, eles querem ver adultos, pessoas sérias, pessoas que vão evitar erros. Como? Os pais vão dar o melhor. Muitas vezes vão dar o exemplo que eles fizeram ou do que eles não fizeram e aquilo que vocês não devem fazer. Eles não querem ver-vos envolvidos em situações nefastas ou prejudiciais. Mas agora vejamos o que nos diz o versículo 6. Deus, que é infinitamente melhor, que é superior, ou como nós cantávamos, que a bondade de Deus é cada um de nós. Reparem-nos no versículo 6. Porque o Senhor corrige. Obrigado. É este o verbo que nós queremos conjugar. Aliás, que queremos conjugar na nossa oração. Senhor, corrige-me, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. E então agora dirijo-me novamente para os jovens e adolescentes. A correção nunca quer o vosso mal. Versículo 6. O Senhor mostra o seu amor por nós, a sua bondade, quando nos corrige. E esta é a manifestação do amor divino. Agora, para todos nós, não só para os jovens, mas para os jovens, os adolescentes, os adultos que aqui estamos. Há um relato na Bíblia que nos diz que certa vez o rei David não corrigiu o seu filho. Este filho cometeu uma barbaridade, um erro grosseiro. E David ficou triste, baixou a cabeça, mas não corrigiu o filho. O que aconteceu? As consequências foram desastrosas. Só para resumir, uma guerra civil em Israel, o rei teve de fugir. E o que é que faltou? Versículo 6. Correção. David amava aquele filho, mas não corrigiu. E então nós olhamos para o versículo 6 e percebemos que a correção de Deus é amorosa. A correção nunca nos quer mal, nunca nos quer prejudicar, nunca nos quer humilhar. Deus é bondoso, tua bondade me seguirá. A bondade de Deus, nós temos olhado para ela, biblicamente falando, temos crescido com ela e agora, versículo 6, a bondade de Deus vai corrigir-nos. Deus é bom. Por isso é que algumas respostas são não. Deus é bom, por isso é que nos responde não em muitas situações. Porque quer o nosso bem. Porque Deus quer corrigir, quer o melhor para nós. Nem sempre entendemos a correção como bondade. Aliás, nem sempre entendemos a bondade como uma correção. Mas é assim mesmo. A correção é também uma manifestação da bondade de Deus. Versículo 6. Extraordinário. Deus corrige a quem ama. Então, quando Deus corrigir a sua vida, sinta-se amado, amada por Ele. A correção divina, a correção de Deus é amorosa, é bondosa e é também necessária. Lemos o versículo 7 e o versículo 8. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. A correção é necessária. E a boa correção, a correção divina, a boa correção é a correção da parte de Deus. É necessária. E novamente recorrendo à ilustração de um pai terreno, o autor bíblico reforça a necessidade que todos os pais têm de corrigir os filhos. Há momentos muito engraçados das nossas crianças que não se voltam a repetir. Por exemplo, quando diziam sapato, quando pediam água, quando, enfim, pediam aquela peça de roupa. E às vezes ainda os nossos meninos, tendo já 30 e 40 anos, ainda recordamos aqueles momentos engraçados. Mas foi necessário parar com isso, pô-los a falar como jovenzinhos. Hoje já não ficamos tão contentes se o nosso filho com 30 anos disser eu quero papa, mamã. É preciso corrigir. Olhemos então para o que nos diz o texto. Deus
corrige-nos. E, aliás, se nós olharmos aqui para o versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Na cultura grega existia a figura do aio. O aio era o professor. Dentre as famílias mais abastadas havia o aio. O aio que era o professor que cuidava da educação dos filhos, que ia desde as línguas à matemática, à física, por aí fora, e até mesmo ao conhecimento militar. As crianças, neste caso os adolescentes, já tinham um conhecimento tão alargado que até mesmo em questões de estratégia militar eles eram introduzidos. Então, esta era a figura, a responsabilidade do aio. No contexto judaico, a mãe era responsável por ensinar aos filhos não só os princípios e os valores, mas era responsável por tratar com os filhos, trabalhar com os filhos, aquele que é a chamada a Shema, Deuteronômio 6, 4 a 6. O pai, quando chegava do trabalho, ouvia os seus filhos e, se necessário fosse, corrigia. Estamos a ver? A mãe ensinava e o pai, eventualmente, corrigia, ajustava. Dentro de cultura grega já era diferente. Mas a educação era sempre próxima e havia esta necessidade de corrigir algum desvio, alguma atitude errada dos filhos. Isso acontece quando um filho é agressivo com o irmão. E agora reporto novamente aos jovens que estiveram hoje na classe da EBD. Os irmãos que eram rivais, onde é que está o Tiago? O Tiago hoje disse que, e bem, Jacó e Esaú eram rivais logo dentro da barriga da mãe. E quando há rivalidade com os irmãos, os pais têm esta necessidade de corrigir. Quando o filho mais velho é agressivo com o irmão mais novo, ou ao contrário, mas quando os filhos se dirigem de uma maneira incorreta, indelicada, a um professor, o pai não pode encolher os ombros, o pai não pode sorrir para uma manifestação desta de desrespeito. Ou quando o filho não vai às aulas, o pai não pode dizer: faz mal. Não, nós temos esta responsabilidade. E os pais corrigem os filhos em muitas situações. Às vezes não basta abanar a cabeça. É necessário fazer algo mais. Os irmãos querem ler o texto bíblico? Diz-nos assim: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E é aqui que o texto quer chegar. A disciplina não tem a ver com castigo, rigidez ou falta de afeto. Pelo contrário. A disciplina, e aquela que vem de Deus, é sinónimo de amor, cuidado e acompanhamento do nosso processo de santificação. É a manifestação da bondade de Deus, porque Deus nos quer ver sem pecado. Deus quer ver que estamos afastados do pecado. Deus quer ver que estamos a caminhar de forma correta, não da forma errada. E aqui o versículo 8 reforça que se Deus não castigar, então é porque não nos trata como filhos legítimos, mas o texto diz bastardos. São os filhos que nascem fora do casamento. Os filhos que não são criados nem gerados em amor. A verdade é que 1 de João, capítulo 3, versículo 1 diz assim: vede, com grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo filhos. Não há uma ideia de que possamos ser confundidos com os filhos. Chamados, mas não somos na realidade. Não. 1 de João, capítulo 3, versículo 1 diz: e somos mesmo seus filhos. E esta frase não é para ser lida a voz baixinha, com medo. Não é para ser uma afirmação. Então, nós aceitamos a correção divina, nós aceitamos a disciplina de Deus, porque sabemos que Deus nos ama. Porque sabemos que somos filhos de Deus. Necessitar de correção, da disciplina divina, isso é sinónimo da bondade de Deus na nossa vida. É sinónimo de que somos filhos amados, somos filhos por quem Deus se preocupa, por quem Deus se interessa, a ponto de nos confirmar: tu és o meu filho, por isso te corrijo. Tu és minha filha, por isso te corrijo. Jovens, alegrem-se quando os vossos pais vos corrigirem. O pior desafio que o pastor nos podia dar esta semana. Alegrar-me quando o meu pai me corrigir. Sinónimo de amor. Lembrem-se sempre que esta é a nossa responsabilidade enquanto pais, de imitar Deus. De revelar aos nossos filhos o amor que Deus nos revela. Todos nós somos filhos, nem todos somos pais.
mas todos somos filhos. E olhando para o texto, percebemos, somos filhos amados. Daí nós dizermos, alegra-te quando os teus pais te corrigirem, porque isto é necessário para a tua vida e para todos. Alegrem-se quando Deus nos corrigir. Alegremo-nos quando Deus nos corrigir. Porque Deus não nos trata como os filhos do vizinho, os filhos do amante, mas como seus filhos. E esta boa correção, versículo 9 e 10, é uma correção que santifica. Além do que tivemos os nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. A comparação entre a correção humana e a correção divina é forte. E aqui o autor de Hebreus está a tornar esta referência humana que os pais fazem com os filhos enquanto estes são menores, e quando eles se tornam adultos, estes percebem a finalidade da correção paterna. O versículo 10 diz que a correção divina tem um objetivo muito melhor, muito mais amplo, que é a santificação. Eu há pouco dizia, os vossos pais querem ver em vós, os jovens, os adolescentes, querem ver em vocês homens e mulheres adultos, sérios, responsáveis, honestos, maduros, autónomos. Mas vejamos o versículo 10. Deus quer fazer-nos participantes do quê? Da profissão dos nossos pais. Quer fazer-nos participantes da educação e dizer-nos, já o meu avô, que eu conheci muito bem, era assim, e então eu estou a seguir os passos do meu avô. Não. Versículo 10. Deus quer fazer-nos participantes da sua santidade. Deus quer fazer-nos participantes da sua santidade. E este processo de aperfeiçoamento que o Espírito Santo realiza na vida de cada um dos crentes em Jesus vai exigir ajustes, vai exigir cortes, vai exigir abandono, muita correção, mas vamos sempre viver debaixo da bondade de Deus. Ajustes. Sim, aqueles ajustes na motivação com que se realizam as tarefas. Não quero fazer, não gosto de fazer, corrigidos pelo Espírito Santo. A motivação com que servimos na igreja. Servimos para o nosso Deus. A forma como nos dirigimos, quer aos pais, quer aos cônjuges, quer aos filhos, quer aos irmãos, e até mesmo fora do contexto familiar, fazemos para honrar a Deus, para revelar que estamos debaixo da dependência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai corrigindo a vida de cada um de nós para que falemos melhor, para que desejemos o melhor e para que nos expressemos melhor. O texto de Provérbios volta aqui. Porque quando nós somos brutos com os brutos, a brutalidade prevalece. Quando nós somos arrogantes com os arrogantes, a arrogância prevalece. E se nós formos pagar ela por ela, a bondade de Deus desaparece, diminui. Não é para ferir, mas para edificar. A correção não é para destacar que esta pessoa sabe mais do que aquela. A correção não é para humilhar esta pessoa que foi corrigida, mas a correção é para, versículo 10, sermos participantes da santidade de Deus, da natureza de Deus, para aperfeiçoarmos a nossa vida. O Espírito Santo, sendo Ele perfeito, logo muito melhor do que todos nós, pais que aqui estamos, deseja corrigir algumas atitudes que assumimos. Irmãos, e hoje temos uma Assembleia de Igreja. Nada melhor do que isto, podemos aplicar já hoje. Mas o Espírito vai nos corrigir, vai corrigir cada um de nós quando nos dirigirmos hoje lá em casa ao almoço, hoje ao jantar, quando tratarmos amanhã no primeiro dia da semana de trabalho, no primeiro dia da semana de aulas, vamos ser melhores, porque o Espírito Santo vai conduzir, vai corrigir a nossa vida. Sermos participantes desta, versículo 10, da santidade de Deus, é algo que nos engrandece e que apenas pela graça, pela misericórdia de Deus, nós podemos alcançar. Aliás, deixem-me só saltar até ao versículo 14, diz assim:
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem esta santificação, ninguém verá o Senhor. A boa correção tem de ganhar expressão no cotidiano. Não pode ficar apenas para hoje, dizermos, Senhor, vem-me corrigir, e fica por aqui. Esta boa correção tem de ser revelada todos os dias. Ao ler este texto, recordo-me de Êxodo capítulo 20. Honra a teu pai e a tua mãe. E ajudem-me. Para que vivas muitos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Mais adiante vamos encontrar que este é o primeiro mandamento e único mandamento com promessa. Quando é que nós honramos o nosso pai e a nossa mãe? Quando nós não estamos diante deles. Quando é que nós estamos a revelar a santidade de Deus? Sempre. Os nossos pais são limitados, Deus não é. A nossa bondade enquanto pais é limitada, a nossa disciplina é limitada, mas a de Deus, meus irmãos, é perfeita, é ilimitada. Então, quando é que nós vamos revelar a presença de Deus na nossa vida? Sempre. Quando é que nós vamos revelar este aperfeiçoamento? Sempre. Quando é que nós vamos pôr em prática esta correção? Sempre. A bondade de Deus santifica-nos. A bondade de Deus aperfeiçoa-nos. E faz, não de acordo com o meu querer, mas pela ação do Espírito Santo em cada um de nós. Terminando, antes de entoarmos um último cântico. Jovens, o desafio está lançado. Aceitem a correção dos vossos pais. Alegrem-se quando os vossos pais... Exatamente, para nós. Quando os nossos pais nos corrigirem. Pais, corrijamos os nossos filhos em amor. Se os pais querem o melhor para os seus filhos, irmãos, versículo 10, para sermos participantes da sua santidade, para sermos participantes da natureza do Senhor, nós precisamos de correção. Nós necessitamos de ser corrigidos pelo Deus que nos salva e que nos ama. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado porque nos tens como teus filhos, porque nos tornas teus filhos, porque nos fazes teus filhos pela graça, pela tua graça. Algo que não merecemos, algo que não conseguimos, mas ainda assim recebemos de ti. Pedimos-te, querido Espírito, que nos vais corrigindo. Vais trabalhando em nós de tal maneira que possamos aceitar, receber e desejar a correção. Aperfeiçoa-nos pelo teu poder, pela tua natureza. E abre o nosso entendimento para vivermos esta correção. Te agradecemos porque és bom e não nos pagas com a maldade, com o pecado, com a indiferença que temos. Glória e honra te prestamos. E tudo pedimos e agradecemos em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ainda entoar um outro cântico. Eu vou pedir que nós possamos, com alegria, louvar ao Senhor com este cântico. Deus amou o mundo de tal maneira que deu... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus de amor, o Deus que nos deu vida quando estávamos mortos, que nos escolheu quando nós não merecíamos ser escolhidos. E é Ele que nós vamos continuar a louvar, o Deus de amor, de bondade, que corrige, e como aprendemos hoje na EBD, que nos dá um sim como resposta, nos dá um não, mas também nos dá uma espera. E vamos louvar a Deus. Convido os irmãos a ficarem de pé para continuarmos a louvar.
Se o cego te pode ver e o surdo te pode ouvir, que te ouça eu e que te veja Deus. Esta minha oração, esta minha oração, se o cego te pode ver e o surdo te pode ouvir, que te ouça eu e que te veja Deus. Esta minha oração, esta minha oração, não há amor igual. Não há amor igual. Não há amor igual. Não há amor igual. Me deste vida quando morto estava, tu me escolheste quando nada era, tu te importaste quando eu não me importava, pois teu amor é inigualável. Me deste vida quando morto estava, tu me escolheste quando nada era, tu te importaste quando eu não me importava, pois teu amor é inigualável. Não há amor igual. Não há amor igual. Não há amor igual. Não há amor É verdade, sentar enquanto nós escutamos os Lúdio, ficar em oração individual, a sós com o nosso Deus, lembrando sempre
Aquilo que estamos a entoar agora, o amor de Deus é incomparável.